Se costume houvesse em se dar nome aos pronunciamentos feitos na tribuna do Senado Federal, eu chamaria esta minha intervenção de hoje de Dilma, a economia e a corrupção. Talvez pudesse usar como epígrafe desta fala o conhecido dilema que Saint-Hilaire apresentou ao país no século XIX e que depois Mário de Andrade perenizou em Macunaíma. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Quero dizer, ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. Não vejo alternativa. Senhoras e senhores senadores, antes de tudo, sobretudo, todo o apoio à presidenta Dilma Rousseff e a sua decisão de combater a corrupção. A firmeza da presidenta, senador Paim, não pede aplausos, loas, encômios. Seria pouco. A determinação da presidenta exige solidariedade ativa e militante. É o famoso ou vai ou racha, sem meios termos. Há conjunções favoráveis para que o país mobilize-se contra esta praga tão danosa e há tanto tempo parasitando o erário, carcomendo o Estado, degenerando, viciando os usos e costumes nacionais, públicos e privados. Públicos ou privados, porque seria uma arrematada sandice, um escrachado oportunismo, circunscrever a corrupção ao serviço público, ao Estado. Alinho-me com a presidenta nessa briga com toda a minha alma. Uno-me às senhoras e aos senhores senadores que manifestaram apoio à presidenta com todo o entusiasmo. No entanto, a velha e boa dose de pessimismo recomendada pelo filósofo faz-me ponderar. Tenho dúvidas sobre a possibilidade de união de todos em uma frente antirroubalheira. Tenho dúvidas de que possamos, acima de nossas diferenças de concepção do mundo, de orientação política, de pensamento econômico, carregar as mesmas bandeiras, os mesmos cartazes, as mesmas faixas, gritar as mesmas palavras de ordem. Duvido. A corrupção não me parece algo fluido, informe, como que uma nuvem contaminada que vai espalhando o seu veneno, contagiando as pessoas, tornando-as más. A corrupção não é tão acidental, tão aleatória assim, aos azares da vida. Acredito que os fracassos que tivemos no combate à corrupção até agora, o fiasco de tantas campanhas, possam ser atribuídos ao deslocamento do alvo. Quando não, foram movimentos para divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. Caso continuemos dissociando a luta contra a corrupção da luta pelas reformas econômica, política, social e jurídica, vamos continuar vendo a sangria inestancável do erário. A corrupção é uma doença sistêmica. Ela é inocente, parte constituinte, parte integrante do sistema capitalista, do capitalismo financeiro, e tal e qual o vivemos hoje no Brasil. Não há moralidade no capitalismo neoliberal. Afinal, o que é imoral? É moral a violência econômica contra os trabalhadores,
que faz com que os salários não acompanhem o aumento da produtividade? Não é isso uma forma de corrupção, de fraude, de apropriação indevida? Se o trabalhador não recebe o correspondente ao que produz, o que é tirado dele não é um afano? Não seria também uma subtração negar aos aposentados um aumento real às suas tão aviltadas pensões? Afinal, o que é imoral, senador Paim? É moral uma política econômica que premia rentistas, pátrios e estrangeiros, com lucros indecentes, gratificando-os pela usura, pela especulação, pela jogatina financeira? É menos criminoso, menos corrupta a agiotagem, pelo fato dela contar com o apoio oficial, com o apoio do Estado? Afinal, o que é imoral? É moral praticar os juros mais altos do planeta, inibindo a produção, a iniciativa, a inovação, o trabalho, para compensar especuladores? Não seria a agiotagem uma forma clara e insofismável de corrupção? Afinal, o que é imoral? É moral colocar em risco a própria existência do Brasil como nação independente, à medida em que a política econômica vigente o transforma num simples exportador de commodities e importador de produtos acabados, destruindo nossa indústria, desestimulando investimentos no setor, anulando esforços de pesquisa e ciência e tecnologia, desencantando e desencorajando empreendedores e criadores, na contradição entre nação e mercado? Não seria corromper os interesses da nação, favorecer o mercado em detrimento da nação? Afinal, o que é imoral? É imoral a desigualdade persistente de séculos que condena tantos milhões de brasileiros à fome, à discriminação, ao subemprego, ao analfabetismo, à violência, à ofensa e à humilhação da miséria? Não é corrupta a sociedade que convive com desigualdades tão brutais por tanto tempo? Não são corruptos os governos que ao longo da história permitiram que isto fosse possível, que esta realidade criada fosse consolidada? Afinal, o que é imoral, senhores senadores? É moral a lentidão com que age e reage a justiça brasileira? Não é uma forma de corrupção, de desvirtuamento dos direitos dos trabalhadores, os mais pobres, as minorias, entre elas especialmente os negros, que encontram objetivamente dificuldades para acessar juízes e tribunais? Não é também objetivamente uma forma de corrupção, de desvirtuamento dos direitos dos cidadãos, as chicanas, as protelações, os adiamentos e manobras que impedem, especialmente os réus mais bem aquinhoados financeiramente, ou melhores classificados socialmente, de serem julgados com presteza e isenção? Se isso não é uma forma de corrupção da justiça, é o quê, senador Paim? Não é corrupção destruir a fé dos mais pobres e dos trabalhadores na justiça? Afinal, o que é imoral? É imoral o monopólio da mídia, o controle da opinião pública por um número restrito de veículos de comunicação com um claro parti-pris conservador, neoliberal, antipopular e antinacional, e frequentemente golpista, historicamente golpista? É moral o monopólio desse príncipe não coroado, que repele qualquer possibilidade de regulamentação, de obrigação e de compromisso social? E hoje,
alguns jornais e a internet me adverte que o PL 116, magnífico PL que votamos aqui, será vetado pela presidenta num acordo com a Globo para garantir a manutenção do monopólio. É possível que isto aconteça? E se acontecer, isto é moral? É defensável? Ou deve ser tratado com a mesma dureza que a corrupção nos ministérios? Afinal, senador Pedro Taques, o que é imoral? É moral a privatização do patrimônio público? A liquidação a preços vergonhosos, como se fez no Brasil ainda recentemente? Não é corrupção? Se não é corrupção, é o quê? Afinal, o que é imoral? É moral a mancebia de partidos políticos ideologicamente díspares, partilhando o poder? Se tiram o diabo para dançar, não reclamem do cheiro de enxofre. Se você tira o diabo para dançar, saiba que o diabo não muda. Quem muda é você. Senhoras e senhores senadores, tenham-me como um parceiro fidelíssimo, intransigente e incondicional na luta contra a corrupção. No entanto, não faço fé. Desconfio. Vejo com ceticismo qualquer campanha contra a corrupção, que não leve em conta alguns dos pressupostos que listei. Não se trata, longe de mim tal pretensão, de estabelecer regras, proclamar mandamentos. Longe disso. Mas o moralismo sem causa, sem princípios, desmancha-se, esvai-se como uma nuvem ao vento. Não vejo, como disse no começo desta fala, não vejo como separar a luta contra a corrupção da luta pela reforma econômica, a mãe de todas as reformas, pela reforma política e não reforma eleitoral, como estamos fazendo, pela reforma social, pela reforma jurídica. A vida nacional precisa ser sacudida, agitada, mobilizada pela discussão destas reformas. Precisamos retomar, tantos anos depois do golpe de 64, um golpe contra o Brasil, a discussão das reformas fundamentais para a construção de um país. Reformas básicas, estruturais, nacionais. Sou um homem de esquerda. A vida toda fui um homem de esquerda. Politicamente, nasci na esquerda. E se fosse o caso de alguma confissão, diria que não me arrependo de por 5 vezes ter votado no candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Votado e feito campanha, porque em cada uma daquelas eleições era o que eu devia fazer. Em que pesem os Paloccis e os Meireles, a política econômica conservadora, o Caixa 2, também carinhosamente chamado de mensalão. Não me arrependo, era o que havia a fazer naquele momento. Mesmo que divergisse, era o que havia a fazer. Hoje é outra coisa que devo fazer. Agora devo cobrar, duvidar, criticar, desconfiar e, com frequência, votar contra. O meu respeito à presidenta Dilma está acima de qualquer dúvida. E é por isso mesmo que tenho questionado o PT, abertamente e às vezes desabridamente. Houve um tempo em que, para não dar argumento à direita, evitei criticar o PT. Aquela história de não dar armas ao dito inimigo de classe. Leandro Conder, em seu livro sobre Walter Benjamin, falando sobre o processo de descaracterização dos partidos de esquerda nas primeiras décadas do século XX, capturados
pelo reformismo, pelo economicismo e pelo pragmatismo, observa. Quando a esquerda evita falar sobre os seus próprios erros e se recusa a discuti-los à luz do dia, ela não está, afinal, se protegendo da direita. Ela está protegendo o conservadorismo que conseguiu se infiltrar no interior dela mesmo. Alguém tem dúvida de que a citação ajusta-se, como diria Celso Bandeira de Mello, à fiveleta, à perfeição, à esquerda brasileira de hoje? Especialmente a esquerda acantonada no Partido dos Trabalhadores, ou no PCB, ou mesmo em meu partido, essa frente heterogênea chamada PMDB? Não há dúvida, e alguns acham que isto é virtude, que a esquerda brasileira foi abduzida também pelo economicismo, pelo pragmatismo, pelo determinismo. Não digo pelo reformismo, porque ela é há muito tempo essencialmente reformista, tendo abandonado qualquer veleidade revolucionária. Aqui cabe, muito bem, outra referência ao livro de Leandro Conder. Falando sobre a transformação que sofreram os socialistas no início do século passado, ele diz que a esquerda europeia era cada vez mais levada a pensar em termos empíricos ou pragmáticos, abandonando a dimensão filosófica, inquietante e radical da reflexão de Marx. Novamente, nosso retrato em branco e preto. Empíricos e pragmáticos. Cortamos laços com a ideia de transformação da sociedade brasileira, que em um dia tão distante cultivávamos. Quando falo, citando o escritor, em dimensão filosófica inquietante e radical, não estou propondo a ninguém pegar em armas. Quando falo em revolução, não estou concitando ao levante. A direita, pródiga em mistificações, buscou sempre associar revolução à luta armada, à violência, mediocrizando, circunstanciando a ideia de transformação e de mudança profunda da sociedade. Quem um dia leu Asterix, o gaulês, Deuderço e Cosigny, há de se lembrar da cena em que Júlio César, mais uma vez derrotado pela resistência magnífica da pequena aldeia na Armórica, admoesta seus antigos e combativos generais, todos agora amolecidos pelo desfrute do poder, refestelados sobre os louros da conquista. É a imagem que recorrentemente me persegue quando vejo a inação da esquerda, a passividade, seu conformismo bovino diante do jogo do mercado, da prevalência dos tais fundamentos macroeconômicos que o neoliberalismo e o consenso de Washington formularam para garantir os ganhos do capitalismo financeiro e a dominância imperial dos países ricos. Se não tivermos a coragem de romper com esses pressupostos, com os dogmas já apodrecidos, desmoralizados do mercado, esqueçamos quaisquer avanços na batalha contra a corrupção. Esses dias, li uma citação de Santo Agostinho. Disse o bispo de Hipona: a esperança tem duas filhas lindas, a raiva e a coragem. Raiva do estado das coisas, coragem para mudá-lo. Senhoras e senhores senadores, tenhamos raiva da corrupção, mas tenhamos coragem para mudar o estado das coisas que a originam, que a incrustam e disseminam entre nós. Mais que um discurso, é um desabafo.
de quem está vendo os discursos se multiplicarem e a ação concreta se desfazer na melifluidade de medidas homeopáticas, quando a situação está a exigir alopatia. Mudanças firmes, coragem de reformar o país e de enfrentar a corrupção, de em cima a baixo, não a incidental de um funcionário público ou de um ministro pilantra, mas a corrupção do sistema que tudo isso enseja. A minha preocupação é o divertimento em torno da matéria. Um ato de corrupção, um desvio conhecido por um burocrata no ministério deve ser combatido com a máxima dureza, extirpado. Mas, de repente, esse ato ocupa os espaços da mídia inteira e nós esquecemos que o Brasil tem hoje o juro mais alto do planeta, enquanto todos os países que querem se desenvolver estão trabalhando com juros zero ou abaixo de zero. Nós esquecemos um modelo econômico que provocou o desastre dos Estados Unidos, está sendo mudado, mas nós nos debruçamos em cima de um pilantra de um ministério que deveria ser defenestrado e colocado na cadeia com extrema rapidez pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. A pequena corrupção está sendo transformada num espetáculo que encobre a tragédia econômica que o Brasil e o mundo estão vivendo. Está impedindo a mobilização definitiva por reformas profundas e estruturais da economia do Brasil e do planeta. Ladrão, sim, na cadeia. Todo o apoio a Dilma, mas que isso não cale a voz e a inteligência do Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente.